velho Chico a me guiar. Vejo o povo quilombola, a sua história a pulsar na canoa ou no terreiro, com saber de gerações, mantém viva a resistência nos tambores, nas canções. Pois há um povo forte, com a alma dos seus ancestrais, às margens do São Francisco, comunidades tradicionais. A fiscalização preventiva integrada da Bacia do São Francisco tem um contexto global e uma missão muito grande, que é levar o desenvolvimento sustentável para essa bacia e para os povos que ali residem. Sertão de Alagoas, um lugar onde a terra se ressente do fornecimento adequado de água para o abastecimento de seus povos. Parece confundir com o tempo que escorre por entre a resistência e a esperança dos guardiões de um segredo originário. A luta das comunidades quilombolas não é feita de gritos estridentes, mas da resiliência silenciosa de quem sabe que a vida depende do equilíbrio sutil entre o plantar, o colher e o preservar. Nesta 15ª etapa da FPI de Alagoas, a equipe Comunidades Tradicionais e Patrimônio Cultural teve o prazer de conhecer 11 comunidades quilombolas, algumas das quais completamente desconhecidas do poder público. Gameleiro e Guarani em Olho d'Água das Flores, Aguazinha em Carneiros, Chifre do Bode e Poço do Sal em Pão de Açúcar, Cacimba do Barro e Caboclo em São José da Tapera, Pau-Ferro, Caititu, Alto da Madeira e Ribeira em Jacaré dos Homens. Nelas encontramos, de modo geral, problemas recorrentes e insistentes. Abastecimento de água irregular, geralmente de responsabilidade das concessionárias Casal e Águas do Sertão. Ausência completa de esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos insuficiente, déficit de moradia, muitas famílias ainda moram em casa de taipa, assistência de saúde precária, postos distantes e sem transportes, salas de aula insuficientes e com transporte escolar inadequados, além da dificuldade de acesso a programas sociais governamentais por exigência municipal de comprovação de identidade étnica quilombola. E a gente necessita de muita coisa, seja na área da saúde, na área da educação, saneamento básico, né? Então, a gente espera que os institutos federais, né, os órgãos competentes, possam nos auxiliar nesse sentido e buscar melhorias. A equipe 10 destaca a presença de um possível sítio paleontológico inserido no território quilombola de Aguazinha, em Carneiros. Circula na história oral da comunidade a presença de um animal pré-histórico de nome Zamba, criatura lendária do imaginário sertanejo, semelhante à preguiça gigante. Nos conta o senhor Miguel, um dos anciãos da comunidade, há anos encontrou vestígios de peças fossilizadas, algumas guardadas. Ainda não teriam recebido a visita do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão responsável por identificar, registrar e adotar medidas de proteção deste possível patrimônio da humanidade. Uma rótula do animal e o outro um pedaço, que a gente não sabe identificar. Foi achado exatamente aonde aqui? Achado aqui, no movimento aqui, né? Nesse movimento. Aqui, não vou dizer que não vi, foi achado aqui. Se o fosse achado, que tem um osso no lugar do pescoço, não faz escravo. A gente está com poucos recursos na UFAL para a questão de pesquisas, mas a gente vai estudando aos poucos e aí depois a gente quer se aprofundar no local onde foi coletado esse material, porque além desse tem mais. Outro destaque desta etapa encontramos no quilombo Gameleiro, em Olho d'Água das Flores. A área do lixão desativada há 16 anos, sendo utilizada pela comunidade para cultivo de seus alimentos. Gameleiro carrega em sua história uma ferida ambiental e social aberta pela ação e pelo descaso do poder público. Em 2002, a prefeitura instalou um lixão dentro do território, lançando sobre a comunidade toneladas de resíduos urbanos e até restos de animais, comprometendo a saúde, a dignidade e o meio ambiente local. A mobilização quilombola conseguiu em 2009 a retirada do lixão,
mas somente em 2018, após intensa luta e denúncias, um ajuste de conduta foi firmado entre o MPF, a Prefeitura e o Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos, o SIGRES, reconhecendo os danos e determinando a recuperação da área degradada. Pois bem, chegamos a 2025 e a comunidade ainda luta pela regularização da área enquanto a usa para o plantio de seus alimentos sob riscos de contaminação. Essa trajetória revela não apenas a resistência da comunidade, mas também o peso do racismo ambiental que insiste em negar às populações quilombolas o direito básico a um território limpo, saudável e respeitado. Processo do INCRA, né, que a gente é um órgão burocrático. Então, e essa é uma decisão de vocês. Dizer que a gente sabe que as ameaças acontecem, os fazendeiros eles se sentem às vezes ameaçados também quando vê o INCRA por perto, e vocês também, eu acredito, e é genuíno que vocês tenham esse medo, mas a gente precisa primeiro ter o esclarecimento do que é o processo, conversar, e aí se vocês tiverem interesse, eu me ponho à disposição para a gente, posso voltar aqui, vocês podem me procurar no INCRA, eu me ponho à disposição para a gente ter esse esclarecimento do que é esse processo. Aliás, a ausência de avanço na demarcação dos territórios quilombolas tem como uma das mais cruéis consequências a privação de condições mínimas para produzir e gerar renda. A insegurança sobre a posse da terra impede o acesso a políticas públicas, ao crédito rural e a programas de incentivo à agricultura familiar. Quem é que emite o CAR individual? A secretaria, né? Então, são eles que vão fazer o CAR coletivo. O que é que precisa? Leva o documento de reconhecimento da comunidade quilombola, a relação das pessoas que estão aqui no território, e aí ele vai saber qual é a área que vai constar no CAR e a relação das pessoas que estão ali. Forçando parte da população, sobretudo os homens, a migrar para o agronegócio em diferentes regiões do país. Esse ciclo de expulsão territorial alimenta as migrações sazonais para colheitas em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais, onde trabalhadores quilombolas são submetidos a condições degradantes, em muitos casos ao risco de trabalho escravo contemporâneo, revelando como a falta de titulação territorial impacta diretamente na dignidade, na autonomia econômica e na permanência das comunidades em suas terras tradicionais. O modo de vida tradicional dessas comunidades é um tratado de sustentabilidade escrito, não no papel, mas na prática do cotidiano. Eles conhecem a linguagem secreta dos rios e os sinais da chuva, o ciclo de vida de cada espécie de planta e o momento exato de semear para que a terra generosa lhes devolva o alimento. Suas roças são policultivos, um mosaico de cores e espécies que fortalecem o solo e afastam pragas sem a necessidade de agrotóxicos que envenenam também o curso d'água. A mata ciliar intacta é entendida não como um obstáculo ao progresso, mas a proteção natural que impede que a terra, a própria vida, seja carregada pelas correntezas. Esta resistência é, antes de tudo, um ato de proteção ambiental, enquanto o agro avança com sua monocultura e criação extensiva, promovendo desmatamento na caatinga, os territórios quilombolas se erguem como ilhas de biodiversidade a proteger o bioma. Eles são barreiras vivas contra a degradação. O modo de vida tradicional quilombola é, portanto, um freio natural à crise climática. Suas práticas sequestram carbono, mantêm os recursos hídricos e preservam conhecimento inestimável sobre adaptação e resiliência nos sertões. Levar a sabedoria e o modo de vida das comunidades quilombolas do São Francisco para a COP30 é reconhecer que a salvação do planeta não virá apenas de tecnologias complexas, mas também de saberes ancestrais. É entender que a justiça climática está intrinsecamente ligada à justiça social e ao reconhecimento dos territórios tradicionais. Sua contribuição é um lembrete poderoso. Não venceremos a crise climática dominando a natureza, mas aprendendo a ouvi-la novamente, como os povos tradicionais sempre fizeram. A COP30 e a FPI estão perfeitamente alinhados nesse combate ao desmatamento ilegal, combate à extração mineral ilegal, as melhorias que nós levamos às comunidades tradicionais por meio das políticas públicas que são induzidas por meio dos órgãos e entidades que participam. Dessa forma, nessa missão global, nesse contexto da Agenda 2030, a FPI se insere e a FPI busca alcançar a sua grande missão, que é a concretização do artigo 225 da Constituição Federal, que é a defesa de todos, por todos, do desenvolvimento sustentável das presentes e futuras gerações. Os quilombolas do São Francisco e todos os povos e comunidades tradicionais não são apenas vítimas das mudanças climáticas, são agentes ativos de solução, criadores de um modelo de existência
em harmonia com o planeta Terra. Sua luta ancestral pela terra, pela água e pelo direito de existir é a mesma luta pela preservação de um planeta viável para todas as formas de vida.